Boa noite a todos. Como de costume, todas as quartas a gente está dando continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje, no capítulo 13, Alma e Fluidos. Dando as boas-vindas a todos que também estão nos acompanhando aí no canal do YouTube. E a gente, como de costume, vai fazer a leitura, algumas considerações aqui do capítulo, e depois a gente tem alguns slides aí para a gente fazer algumas considerações também e aprofundar um pouquinho mais o estudo da noite de hoje. Então, capítulo 13, Alma e Fluidos. Fluidos em geral. A consciência que aprender a realizar complexas transubstanciações de força nas diversas linhas da natureza, em se adaptando aos continentes da esfera extrafísica, passa a manobrar com os fenômenos de mentação e reflexão, de que o pensamento é a base fundamental. Então, colocando aqui o pensamento como a base de tudo. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si, quando retiradas por um agente de contenção ou separando-se, quando entregues a si mesmo. Temos, assim, os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, e os outros chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Então, ele está falando aqui, de uma certa forma, do fluido, que é matéria, e da agregação desse fluido que está sempre relacionado a alguma força exterior, que agrega essa matéria. A gente pode entender isso na nossa própria matéria do nosso perispírito, do nosso corpo, que ela está sempre subordinada à presença do princípio inteligente, que, por definição, é o próprio princípio agregador da matéria. Fluido vivo. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, o subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmos, substanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação, a partir de si mesmo. Esse fluido é seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Então, ele está falando aqui que o fluido básico, que é a matéria-prima para toda a matéria, é o próprio fluido universal, o fluido cósmico. E a gente, através do pensamento, a gente vai mobilizando esse fluido. A gente já conversou há um tempo atrás a respeito de que pensamento é energia, A gente já falou sobre isso, mas é bom a gente relembrar. A gente pode chegar a essa conclusão da seguinte forma. A gente tem vários métodos de imagem hoje em dia, como a ressonância, a tomografia, o PET, que vê metabolismo celular, e que a gente sabe que, de acordo com o que a gente pensa no nosso cérebro, determinadas áreas cerebrais são ativadas, com o aumento do fluxo sanguíneo, do consumo de oxigênio e consumo de glicose para essas determinadas áreas. Se a gente recorrer a um princípio da física, que toda força que mobiliza matéria, toda força que mobiliza matéria, que move matéria, é energia. Então, a gente pode considerar que pensamento é energia. E como matéria é energia condensada, então a gente começa a entender a capacidade de mobilização de matéria, de criação de matéria, através do nosso pensamento. A gente, quantas obras espíritas aí a gente ouve falar em
formas pensamento, né, que são criadas, né? Então, de acordo com o que a gente pensa, a gente está mobilizando matéria, principalmente aqui no plano sutil, que é o plano espiritual. De certo, na esfera nova de ação, a que se vê arrebatada pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo, em nova escala vibratória. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária. Engrandece-lhe a série estequiogenética. O solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos, todos eles raiando na quinta essência correspondente ao peso específico do espírito e detectando possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele a fim de povoar-se de glória e beleza. Porquanto, se o plano terrestre é o seio tépido da vida, em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Ele está falando aqui que no plano espiritual a gente vive e esse plano espiritual também é uma matéria mais quintessenciada, uma matéria mais sutil, né? Como ele explica aqui, são átomos que vão aquém do hidrogênio e além do urânio. Então, são formas atômicas de forma mais sutilizada do que a nossa aqui na matéria mais grosseira. E assim, a gente vai criar, nesse plano espiritual, a atmosfera material, né, mesmo quintessenciada, que é compatível ao nosso grau de vibração, ao nosso nível vibracional. Então, a gente sabe que aqueles espíritos que estão no umbral vivem num ambiente espiritual muito mais denso, muito mais materializado, apesar de ainda mais sutil do que a nossa matéria grosseira, do que aqueles espíritos que vivem num plano mais superior, onde a matéria é muito mais sutil. Vida na espiritualidade. Na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis da gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente, que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo clima quase constante e quase uniforme, como se os equinócios e solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação que se dividem. Então, o que ele está dizendo aqui, né, que no plano espiritual se segue vamos dizer assim, a ordem que rege a natureza do próprio planeta, né? Os dias, as noites, com a diferença que, dependendo do plano que você vive, esse clima ele pode ser mais ameno ou mais, vamos dizer assim, primitivo, né? Esse exemplo que a gente deu, por exemplo, do umbral, né? A gente viu lá no filme do Nosso Lar, né? Aquele céu escuro, cheio de nuvens, de tempestade, de vento, de chuva, né? Em lugares onde se povoa espíritos mais com um nível um pouquinho mais superior de evolução, né? A ambientação é completamente diferente, né? Você tem um clima mais tépido, mais tranquilo, né? Não tem essas intempéries todas desses lugares aí, vamos dizer assim, mais trevosos, né? Então, isso está relacionado justamente à psicosfera daqueles espíritos que estão habitando aquele lugar, né? Então, aquele conjunto de espíritos que habitam determinado local, eles vão criar a psicosfera daquele local, que pode ser sombria, né? Ou uma psicosfera límpida, tranquila.
É isso que ele está colocando aqui. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem aí ser aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios chamados mutações espontâneas. Então, o que ele está dizendo aqui é que a própria fauna e a própria flora, no plano espiritual, ela vai sofrendo um processo evolutivo também, que vai, quando elas retornam para o plano material, vai se refletir nessa evolução. É aquilo que a gente tem falado constantemente, que ele tem dito aqui, a evolução do princípio material e do princípio espiritual em paralelo, né? As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem no plano extrafísico à reprodução limitada, aí deixando descendentes que, mais tarde, voltam também à leira do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que lhes dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. Ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil que circundam o corpo ciclópico do planeta, com extensas zonas cavitárias, sob as linhas que lhes demarcam, o início de aproveitamento, qual se observa na crosta da própria Terra, a estender-se da superfície continental até o leito dos oceanos, começam as povoações felizes e menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais de criaturas desencarnadas, que, por temerem as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. Então, esses planos espirituais eles estão contidos dentro do próprio planeta, às vezes em regiões profundas dos mares, né? Em várias regiões do planeta que essas povoações espirituais se localizam. Esferas espirituais. Muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens já subdividido em várias esferas. Assim com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sobre o prisma das condições, qual ocorre no globo de matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente. Para justificar nossa asserção, lembramos em rápida síntese que a crosta terrestre, na maior parte dos elementos que a constituem, é sólida, mas conservando aqui e ali vastas cavidades repletas de líquido quente ou de material plástico. Guarda o orbe grande núcleo no seio e que podemos considerar como sendo plasmado num aço de níquel natural, revestido por grossa camada de rocha basáltica, medindo 2.000 quilômetros aproximadamente de raio, no topo da qual, ali e acolá, surgem finas superfícies de rocha granítica, entre as quais a face basáltica está coberta de água. E está falando da formação geológica da Terra, né? Desde o centro, que é um centro de minerais de ferro fundido, né, que circulam, né, criando o próprio campo magnético da Terra, responsável pela formação, né, das regiões mais rochosas, onde se acessam os mares e tal. Então, a própria formação geológica terrestre. Mais ou menos nessa superfície reside a zona mais apropriada para indicar o limite do solo, que é, consequentemente, o leito do oceano. Temos, desse modo, os continentes do mundo, com ligeira película, com a propriedade de flutuar, à maneira de barcaças imensas sobre o maciço basáltico, película que mantém a esfera de 50 quilômetros em média, né, que são as placas, né, em que os continentes estão assestados em cima dessas placas, né? E eles
como ele diz aqui, estão como se fosse navegando. Por isso que tem os terremotos, né? Quando uma placa se encontra com outra, aí há a formação dessas atividades sísmicas e tal. Aí, em determinados locais, a gente sabe que elas são mais intensas, justamente por haver encontro de determinadas placas tectônicas ali, né? Encontramos, assim, na constituição natural do planeta, desde a barisfera à ionosfera, múltiplos círculos de força e atividades na Terra, na água e no ar, tanto quanto nos continentes. Identificamos as esferas de civilização e nas civilizações as esferas de classe, a se totalizarem numa só faixa de espaço. Ou seja, a vida ela se manifesta em todos os lugares, né, do planeta. Não existe lugar em que a vida não se manifeste, ou no plano físico ou no plano espiritual. Centros encefálicos. É, pois, em novo plano, a dividir-se em variados setores de ação e de luta, que a consciência desencarnada, agora relativamente responsável, vai conhecer o resultado de suas próprias criações na passagem pelo campo carnal, através dos reflexos respectivos em seu pensamento, o fluido em que se lhe imprimem os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Aquilo que a gente estava falando, né? A gente vive na atmosfera espiritual que nós próprios criamos, né? E essa atmosfera é formada por esses fluidos, né? No plano espiritual, até mais sutis, que são, vamos dizer, eles são produzidos pelo nosso pensamento, né? Como a gente viu no começo do capítulo, só o fato do pensamento contínuo, que o ser humano já tem, ele já está automaticamente criando uma atmosfera fluídica em torno dele, né? Com a supervisão dos orientadores divinos, associaram-se no cérebro o centro coronário e o centro cerebral em movimento sincrônico de trabalho e sintonia. Por intermédio do primeiro, a mente administra o seu veículo de exteriorização, utilizando-se a rigor do segundo, que lhe recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo por que se expressa. É aquilo que a gente estava dizendo, né? Teve até essa palestra aí, nesse último fim de semana, né, falando dos bióforos, né? Então, os bióforos, eles seriam esse elemento que faz vamos dizer, a ligação do nosso perispírito com o nosso corpo físico. É como se fosse uma interface que liga o nosso corpo material ao nosso corpo espiritual, né? E ele é que transmite ao nosso corpo essas sensações que são criadas através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, né? E assim como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões do mundo sensório, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes, a cortiça cerebral, com exceção da via do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele. Vasto sistema de governança do espírito. Ele está falando os mecanismos aí, neurológicos aí dessa expressão, né? Aí, nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados nas vias aferentes, através do sistema talâmico de projeção difusa e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra, quais os da linha média, que não se degeneram após a extirpação do córtex, segundo as experiências conhecidas. Verte o pensamento ou fluido mental, por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente, fluido que influencia, primeiro, por intermédio de impulsos repetidos, toda a região cortical e as zonas
sensitivas, vitalizando e dirigindo todo o cosmos biológico para, em seguida, atendendo ao próprio continuismo de seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico, da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera ou halo psíquico, qual ocorre com a chama de uma vela que, se valendo do combustível que nutre, estabelece campo em que se prevalece a influência. Então, é aquilo que a gente falou, né? A gente mesmo, através dos nossos pensamentos e sentimentos, a gente vai criando uma psicosfera em torno de nós mesmos, e essa psicosfera também vai interagir com a psicosfera do coletivo, daqueles que nos cercam, daqueles que estão junto conosco, formando realmente a psicosfera do ambiente, ou até a psicosfera do próprio planeta, né? Então, aqui, como botei uma observação, nós somos o resultado da emanação de nossa mente, expressa pelo que pensamos e pelo que sentimos. Então, na realidade, a gente é resultado dessa emanação, né, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Esse fluido, matéria mental, tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades quimioeletromagnéticas específicas, matéria, né? Definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos. No plano terrestre, compreende-se que, em círculos da inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser efetuadas com vistas a certos fins, como sucede atualmente na Terra, onde elementos como o netúnio, o plutônio, o americio e o cúrio podem ser artificialmente produzidos. Reflexão das ideias. A partícula de pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo e a unidade na essência a subdividir-se, porém em diferentes tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetória dos componentes que entregam. Aquilo que a gente falou no começo, né? Que pensamento é energia, né? Toda a força que desloca a matéria e realiza trabalho é energia, né? A gente viu, como a gente falou no começo, a respeito daqueles métodos de imagem aí que a gente comentou. Então, pensamento é energia. E matéria nada mais é, né, segundo o próprio Einstein, do que energia condensada, né? É assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura passiva, entretanto, diante da inteligência que o mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama o espírito que o produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Aquilo que a gente falou. Pensamento é energia, né? Matéria é energia condensada, e a gente produz, né, o próprio pensamento, como a gente diz, as próprias formas de pensamento, né, são matérias que a gente cria, né? Tem formas de pensamento aí que elas têm vida própria até por um determinado tempo, né? Você vê o poder da nossa mente, né? A capacidade que a gente tem como co-criador, né? Convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica, configura, nomeável à falta de terminologia equivalente, como raio da emoção, ou raio do desejo, força que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Aquilo que a gente acabou de comentar anteriormente também. A gente vive na própria atmosfera que a gente cria, né? Como ele diz aqui, né? Uma atmosfera pode ser ácida ou balsâmica, doce ou amarga, né? Esgotante ou vivificador,
mortífera, né? Então, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, a gente vai viver nessa própria atmosfera criada por nós. Com o fluido mental, carregam-se desse modo não apenas as disposições mentosensitivas das criaturas, em atuação recíproca, mas também as imagens que transitam entre os cérebros, que se afinam pela reflexão natural e incessante, estabelecendo as ideações progressistas, que, originalmente vertidas dos espíritos superiores, transmitem aos desencarnados da Terra as noções de civilização mais pura. Que ele está comentando aquilo que a gente também estava falando aí, de a gente cria uma psicosfera e essa psicosfera vai se interagindo com as psicosferas dos outros seres vivos e vão criando, assim, ambientes, né? Em que a gente vai vivendo neles. E por essas mesmas entidades, em contatos com tribos encarnadas do Paleolítico, semelhantes noções descem para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando-lhes novos horizontes à visão e ao entendimento. Mais uma vez aqui ele falando dessas entidades superiores, né, nos conduzindo e nos auxiliando na nossa jornada evolutiva aqui. Isso é repetido nesse livro assim a todo instante, né? Pela reflexão das ideias, surge assim, entre as duas esferas, estranhado circuito de forças. Inteligência artesanal. O plano físico é o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. O primeiro insufla o sopro da vida, cujas edificações o segundo aperfeiçoa. A reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. Como eu botei aqui essa observação, é uma perfeita interação do plano físico e espiritual que vão evoluindo em paralelo, um auxiliando o outro, nesse processo evolutivo. A desencarnação subtrai-lhes lentamente as parcelas inúteis do progresso do espírito e divide os remanescentes, definindo os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei de causa e efeito. Consolida a incessante eclosão do fluido mental entre as duas esferas. Começa para o homem novo ciclo de cultura. Em verdade, a mente da era paleolítica mostra-se ainda limitada, nasciturna, mas não tanto que não possa absorver, embora em baixa dosagem, as ideias renovadoras que lhe são sugeridas no plano superior. Em razão disso, pela reflexão possível, aparece entre os homens mal saídos da selva a inteligência artesanal, instalando-se no mundo a indústria alimentar do utensílio. Por ela, o habitante do Império Verde encontra meios de efetuar, com mais segurança, velhos atos instintivos, utilizando o varapau para alongar o braço na colheita dos frutos dificilmente acessíveis, fabricando anzóis e arpões que lhe substituem os dedos na profundez das águas, burilando o sílex que lhe veicula a energia dos punhos e plasmando a roda que lhe poupe, de alguma sorte, o sacrifício dos pés. Então, é o começo do desenvolvimento da inteligência humana, né, em busca de condições melhores de vida, né, daquele ser, né, que está começando a desenvolver a inteligência. Então, ele começa a desenvolver para a própria subsistência, né? Então, ele começa, através da necessidade da própria subsistência, ele vai desenvolvendo essa capacidade intelectual dele. Plasma criador da mente. É pelo fluido mental, com qualidades magnéticas de indução, que o progresso se faz notadamente acelerado, pela troca dos pensamentos de cultura e beleza, em dinâmica expansão, os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude e da educação, da indústria e da arte, descem das esferas sublimes e impressionam a mente do homem, traçando-lhe profunda renovação ao corpo espiritual, a refletir-se
no veículo físico, que gradativamente se acomoda aos novos hábitos. Épocas imensas despendera o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo, do instinto e da inteligência rudimentar. Entretanto, com a difusão do plasma criador, oriundo da mente, em circuitos contínuos, consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra, e os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo fisiopsicossomático. É aquilo que a gente acabou de comentar, dessa evolução em paralelo do espiritual e do material, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, em que o homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Aqui ele encerra o capítulo. Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui, antes da gente discutir, em alguns slides aqui, né? Então, ele está falando aqui de fluidos, de uma forma geral. A consciência, adaptando-se aos continentes da esfera extrafísica, utiliza o pensamento como base fundamental para a reflexão e a mentalização. André Luiz define o fluido como um corpo de moléculas que cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si, repetidas em um recipiente, separando-se quando estado livre. Então, a definição aqui de fluido, o conceito de espiritual do fluido, né? Fluido cósmico, aquilo que a gente falou no começo, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. É a matéria-prima básica da natureza, né? Fluido cósmico, esse termo fluido cósmico universal, a gente sabe que não é muito correto, porque cósmico universal é uma redundância aqui, ou fluido cósmico ou fluido universal, né, que a gente deveria falar. Então, aqui o fluido cósmico, os estados, né, de eterização, imponderabilidade, de materialização ou ponderabilidade. Aqui Kardec, falando desses fluidos imponderáveis. O que seriam esses fluidos imponderáveis? Substâncias responsáveis por certo tipo de energia, por exemplo, calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo. Né? O magnetismo, a eletricidade são fluidos imponderáveis. É isso que ele que ele chama de fluidos imponderáveis. Né? A luz, o calor, o magnetismo, a eletricidade. Fluido vivo e pensamento. Né? O espírito emite continuamente um fluido vivo e multiforme, estuante e inestacável, a nascer da própria alma. Né? Então, só pelo fato do pensamento contínuo, da gente estar constantemente pensando, a gente está criando, né? A gente está criando essa atmosfera fluídica em torno de nós, estamos interagindo com a atmosfera fluídica dos nossos semelhantes e, junto com eles, estamos criando uma atmosfera fluídica coletiva, né? Aqui, fluido de pensamento, né, que ele fala, a gente assimila, transforma e emite. Né? O pensamento contínuo, né, que nos diferencia aí dos nossos irmãos inferiores, aí, os animais, né, que ainda não atingiram, eles pensam, mas eles não têm essa capacidade de pensamento contínuo que o ser humano tem. Aqui, está no Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4, ele está falando aqui dos elementos químicos. Encontra-se o pensamento, a matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sobre novo sentido. Compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos, no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. É aquilo que a gente já falou dos elementos químicos mais sutis, né, que são observados no plano espiritual. Aqui no Mecanismo da Mediunidade, Emmanuel, perispírito, formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena. É a aparelhagem de matéria rarefeita
alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno, né? Aquilo que a gente também comentou anteriormente, que de acordo com o que a gente vibra, né? Com o que a gente pensa, com a gente pensa e com o que a gente sente, a gente vibra, e de acordo com o que a gente vibra, a gente vai criar essa atmosfera espiritual. Aqui também ele fala um pouquinho do mundo espiritual, né? Das substâncias mais quintessenciadas, a vida na espiritualidade, né? Depois, quem está acompanhando aí quiser ver com mais calma os slides, ler com mais calma, é só dar uma pausa e ver. Então, aqui, aquilo que ele falou, que no plano espiritual segue também a ordem natural da Terra, né? Desses ciclos de noite, de dia, né? No plano espiritual, isso também é respeitado. A vida na espiritualidade, que a gente diz, clima estável, sem os rigores das estações da Terra. Isso nos lugares em que a vida espiritual está num nível um pouquinho mais harmonizado, né? Como a gente falou anteriormente, aquela comentário no umbral, por exemplo, naquelas zonas mais densas e tal, a atmosfera não é bem assim, né? No próprio livro, no filme do André Luiz, ele mostra bem ali aquele umbral ali com tempestades, com vento, com raios, com clima desagradável e tal. Aqui também ele vai comentar um pouquinho a respeito das plantas e animais que a gente já comentou anteriormente, né? A vida na espiritualidade, nos locais, né, da vida, né, como a gente falou, a vida ela se encontra em todos os locais. E a gente vai criando a atmosfera que a gente vai vivendo melhor, na atmosfera que a gente vai criando. Ou uma atmosfera difícil, né? Ou uma atmosfera mais feliz. Aqui, as esferas espirituais, ele vai fazendo alguns comentários aqui, aquela relação dos centros encefálicos que a gente comentou anteriormente, né? Aqui, fazendo uma descrição anatômica aqui desses locais que a gente comentou, dos centros encefálicos. Centros encefálicos e pensamento, né? Fluido este que atua em todo o sistema nervoso e deste a todo o corpo, vitalizando e dirigindo todo o cosmos biológico. Espalha-se em torno do corpo físico, organizando-lhe a psicosfera ou óleo psíquico, a semelhança da chama da vela que cria seu campo de luz, né? O nosso campo vibracional, né? De acordo com o que a gente está pensando e com o que a gente está sentindo, a gente está criando essa atmosfera fluídica em torno de nós, né? Pensamento, fluido, matéria. Possui ponderabilidade própria, né? Propriedades quimioeletromagnéticas específicas em unidades mensuráveis, partículas do pensamento, como acontece na química com a classificação periódica dos elementos, né? Então, aqui, falando da emoção, do desejo, o pensamento ele vai se converter em fluido, né? Como a gente viu anteriormente, que pode ser gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, ou seja, a gente vai criando a atmosfera que a gente vive, né? Fluido mental permite o trânsito de imagens, né? Difusão do plasma criador, os fluidos mentais atuantes, a transformação, nosso papel de co-criador, né? E nessas experiências aí que a gente vai obtendo do plano físico, no plano espiritual, a gente vai caminhando aí nesse nosso processo evolutivo aí, sempre com Jesus aí guiando aí os nossos caminhos, né? Então, basicamente, o tema da noite era esse aí, né? Quem quer comentar aí alguma coisa que a gente falou? Vamos agora aí conversar um pouquinho. Vou dar uma água aqui que a boca vai secando. Mas é interessante, né? Isso acho que do mais interessante disso, eu acho que é a gente entender que a gente... Bom, André, a gente entender que a gente vive na própria atmosfera que a gente cria, né?
Verdade. O pensamento ele vai determinar a existência de cada um, né? Então ele tem uma força, tem um poder imenso, e é uma pena que a maioria das pessoas desconhece essa verdade, né? E pensam aleatoriamente, sem se darem conta daquilo que estão criando, né? Do que estão plasmando, às vezes, para a própria vida delas, né? Acho que é o maior poder que nós temos, é o pensamento. Ele é tão forte que a gente consegue até trabalhar com a telepatia, né? Se você pensar forte em alguma coisa para alguém, a pessoa, às vezes, lá do outro lado do planeta, ela sente a vibração, ela sente a transmissão do pensamento. Então, é de uma força, assim, imponderável mesmo. Acho que desse capítulo todo, assim, a grande mensagem que fica é essa mesmo, né? Da importância do pensamento, que nós somos vítimas dele próprio, né? Ou para o bem ou para o mal, né? Como ele coloca ali. A gente pode criar em torno da gente uma atmosfera saudável, feliz, né? Sã, ou uma atmosfera difícil, né? E a gente está interagindo sempre com os outros. Essa atmosfera que a gente está criando, que a gente leva junto com a gente está levando aos outros. Quando a gente chega num lugar, né, que nem assim, às vezes chega uma pessoa, né, vocês têm uma sensação, às vezes, né, às vezes uma pessoa que você nem conhece, né, mas você tem você recebe uma carga fluídica, né, às vezes difícil, né, dá uma sensação assim é por isso, né? A gente tá aquele negócio do desenho animado, né? Que tem aquele coisa que vai levando uma casinha cheia de raio, tempestade. Se tem gente que é, né, assim mesmo, né? A gente cria nosso próprio os fluidos que a gente vai criando em torno da gente e a gente vai vivendo neles, vai interagindo com os outros, levando para os outros também, né? E até mesmo com o mundo espiritual, né? Porque essa força do pensamento cria teu campo vibracional, onde você ganha acompanhantes, né? Do mundo espiritual, conforme aquilo que você vibra, conforme aquilo que você pensa. Então, não é só interação intrafísica, né? A gente acaba também desencadeando uma interação extrafísica através do pensamento. Então, a gente adquire companhias, né, espirituais conforme esse pensamento também, né? Sintonia, né? Eles vão Sintonia. os fluidos vão se também aqueles que vibram na mesma frequência, esses fluidos são semelhantes e vão se atraindo, né? Vão se atraindo. É muito legal, né, a gente ver essa complexidade que Chico trouxe, né? Chico e o Valdo Vieira aí, né? Que, né, num grau de profundidade, né? Juntando aí a parte, vamos dizer assim, a fisiologia orgânica junto com a fisiologia espiritual. Né? E é interessante que você vê como que a história da humanidade mostra esses insights, né? Albert Einstein tem uma frase famosa e que resume esse capítulo, né? Ele fala que o ser humano é um conjunto de energia atômica regido por uma consciência e que essa consciência precisa aprender a direcionar essas energias para o bem. Isso aí é uma definição de Albert Einstein, né? Que era dito como louco, né? Tinha cara de louco também, né? Tinha cara de louco, mas você vê, são os insights, né? E essa frase do Einstein resume esse capítulo, exatamente isso, né? Uma consciência que é extramaterial, né? E que mexe com essas energias, e energias que vão refletir sobre o corpo físico, né? E daí surge a origem, isso explica todos os estudos que a gente tem aí de tanto tempo sobre a psicossomática, né? As doenças psicossomáticas, né? Como que a nossa mente tem capacidade de nos adoecer biologicamente, organicamente. Ou o contrário, né? Nos dá força até de superar as doenças. E aí essa questão, que Chico falava muito isso, né? Cuidar do pensamento, vigiar o pensamento, né? Divaldo Franco também fala muito isso, né? A gente está sempre procurando
trocar o pensamento ruim pelo pensamento bom, né? Só que isso aí é difícil por quê? Porque como nós somos ainda seres ainda inferiores, né? Trazendo ainda muitas mazelas, vamos dizer assim, de nossas vidas passadas, ainda temos muitas fixações, né, negativas e transtornos, vamos dizer assim, transtornos espirituais que se expressam como transtornos mentais, né, orgânicos, inclusive. Então, é difícil. A gente vive numa psicosfera que ainda é muito pesada, tanto individual como coletivamente, né? Então, você vê que muitas vezes você está bem e, de repente, você fica mal. Às vezes, até sem uma explicação específica, né? Não te aconteceu nada assim especial. E quantas vezes a gente se depara com um pensamento ruim? Você fala, pô, mas por que eu estou pensando nisso agora, né? Por que eu estou com essa sensação ruim? E que aparece de repente, não é isso? A gente não lida com isso diariamente. Então, é um trabalho danado, um esforço. A gente está naquela fase ainda que a gente precisa se esforçar muito, né? Aquela vigilância que até que a gente consiga um dia transformar isso em hábito e num automatismo, que a gente não precise fazer tanto esforço para estar se vigiando o tempo todo, praticamente numa luta interior, né? A gente vive uma luta interior diária, né? Parece que a gente está lutando contra a gente mesmo, né? E a gente acaba muitas vezes desfocando isso. Por isso que a doutrina espírita fala que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É o nosso maior inimigo. Mas, André, é Você consegue interessante porque dominar isso, você fica mais imune às influências externas. é um trabalho de reeducação, né? A gente, com essa informação e com a vontade de melhorar espiritualmente, é como você está falando, a gente tem que estar em vigília constante. Na hora que isso vier como um impulso, né, um pensamento negativo, alguma coisa nessa ordem, você já fazer a correção do pensamento na hora, né? Sim. Então, é um processo cansativo, mas é um investimento espiritual que vale a pena, né? Sim. Não, na minha opinião, essa foi a grande missão do André Luiz, né? E toda a pleia de espíritos que participaram disso aí. Era trazer esse conhecimento para a gente, com esse conhecimento, poder utilizar, né? E agora, só que passa por uma série de etapas, né? É uma Uma coisa etapa nossa interessante, de superação de si mesmo, de a gente se melhorar, de a gente ser tocado. Porque, por exemplo, nós estamos aqui com, vamos dizer, com bom ânimo para a gente estar acreditando nisso, não nem precisam provar muito para a gente, né? A gente praticamente foi tocado. Hoje a ciência tem comprovado isso, mas mesmo assim, né? A gente foi tocado para poder a gente se sensibilizar com isso. Porque muita gente vai, por exemplo, ler um capítulo desse, vai achar uma bobajada danada. Vai achar isso ridículo, vai achar que é coisa de maluco, né? Nós não, nós fielmente acreditamos nisso. Mas por que nós acreditamos nisso? Ah, tudo bem, a ciência agora está começando a comprovar, mas está começando a comprovar, né? Eu acho que por exemplo, nós aqui, que estamos participando desse estudo, eu acho que nenhum de nós aqui contesta a veracidade disso aí. Mas por quê? Porque nós fomos tocados. Não foi nem tocados pela comprovação científica, que está se dando agora. Talvez muitos só serão tocados com a comprovação científica. Aliás, Kardec falou isso, né? Que a chave da transformação seria através da ciência. Mas, assim, é interessante isso, né? Por isso que a gente também, por exemplo, nós estamos numa... Embora a gente acredite, embora a gente tenha sido tocado, embora a gente realmente confie nisso, mas aspire a nossa melhora, evolução espiritual, olha como que é difícil para cada um de nós. Imagine para os outros. Os outros que eu falo, aqueles que sequer foram tocados, que não conseguem sequer acreditar nisso, né? Então é um processo, né? não tem nenhuma compreensão desse mecanismo aí. Agora, o interessante que eu acho para a gente refletir, assim,
uma reflexão assim desse capítulo é o seguinte: às vezes a gente reclama do ambiente espiritual da Terra, da psicosfera pesada. A gente tem que entender que isso é a soma da psicosfera de cada um de nós, né? Então, se o clima está ruim, nós também somos responsáveis por isso. Isso a gente pode trazer isso em grau menor para a nossa própria casa, para o nosso lar, né? Nosso ambiente de trabalho. Quando o ambiente está ruim, a psicosfera do lugar está pesada, está ruim, a gente parar para refletir um pouquinho assim, né? Isso aqui é fruto fruto meu e daqueles que convivem comigo, dessa interação minha com os outros. Então, eu acho que é uma reflexão importante, né? Até mais do contexto, vamos dizer, global, a gente trazer isso para o nosso contexto mais individual, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, entender que às vezes as coisas, o ambiente está ruim, está pesado, mas isso é fruto de nós mesmos. E aí entra a ferramenta que a doutrina espírita frisa tanto, né? Que é a questão da prece, né? A necessidade que nós temos de estar sempre em prece para que a gente consiga justamente, né, estar combatendo essa energia ruim, sentimento, pensamento, né? Ligando com os níveis mais de vibratórios superiores e, obviamente, vai nos auxiliar nesse processo aí, nessa luta interior que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma luta interior, né, muito grande, todos nós. É o momento, né, o ápice da transição planetária, ele seria caracterizado por isso, né? Agora, eu acho assim também que talvez nós não tenhamos ainda nos despertado de que talvez, né, tenho a grande impressão disso, a maioria hoje aspira o bem. Isso, de certa forma, é um pouco ocultado, porque a minoria que ainda aspira o mal grita muito. Ela, por incrível que pareça, ela é mais atuante. As pessoas que ainda são ainda persistentes no mal, ainda são endurecidas, elas ficam planejando e articulando as coisas o tempo todo. As pessoas que estão mais preocupadas em aspirar o bem, elas estão mais preocupadas em trabalhar, né, em produzir, em evoluir, né? Então elas não ficam presas a ficar articulando e planejando o mal. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento também que, embora exista esse cataclismo moral, mas eu acho que dá uma falsa impressão de que nós estamos ainda, né, estacionados, né? Ou que o negócio parece que como nunca esteve tão pior, e não é verdade isso. Eu acho que é um momento em que a gente precisa começar a ser mais firme, né? E aí é um trabalho realmente individual também, interior, mas que tem que se refletir na sociedade que a gente vive, né? Então, acho que está naquele momento daquela perguntinha que tem lá no Livro dos Espíritos, que fala que está na hora das pessoas que aspiram o bem serem mais atuantes na sociedade. Isso aí que você está falando, André, é bem interessante. Eu vi uma proporção dizendo mais ou menos o seguinte, não lembro exatamente os números, vamos dizer mais ou menos isso. 20% ainda está arraigado no mal, bem mal. 20% já está pendendo bem já para o lado do bem mesmo. E 60% está indiferente. Então, esses 60%, eles vão ser influenciados ou por esses 20% do mal, ou esses 20% estão do bem. Então, isso que você está falando aí, a importância da gente não se omitir. Porque quando você se omite no bem, você tá deixando que esses 60% estejam mais sendo influenciados pelo mal do que pelo bem. Então, eu achei interessante eu acho que é mais ou menos o que acontece mesmo nesse planeta. Tem uma pequena parcela do mal, uma outra um tanto que já está mais ligado ao bem, e tem muitos que estão indiferentes ainda, então não sabe para onde vão, estão meio em cima do muro. Então, por isso que é importante você não se omitir, porque esses que estão, vamos dizer, indiferentes,
eles vão seguir para um lado ou para o outro, né? De acordo com, como, vamos dizer, o barulho que fizeram. Sim. Não, e aí a questão de a gente tem que estar com o dever de casa, pelo menos, feito, para que esse posicionamento nosso seja um posicionamento de vibração elevada, para a gente não se intoxicar com o mal e aí baixar nossa vibração, e aí a gente não consegue ajudar em nada, né, nessa psicosfera coletiva. Por isso que Jesus falava, né, para a gente não rebater o mal com o mal, né, rebater o mal com o bem. É difícil, né? E a gente sabe também, hoje, acho que foi hoje eu comentei com algum amigo, amiga, sobre essa questão né, que nas obras de André Luiz fala isso, né? Que o mal ele não recua espontaneamente, né? Então, ou seja, muitas vezes o mal ele vai ser lapidado pelo mal, né? O prisioneiro de alta periculosidade, aqueles prisioneiros que são cruéis ainda, eles precisam do carcereiro, né? Então, na verdade, o que a obra de André Luiz fala sobre isso. Não é o anjo que cuida dos espíritos perversos nas regiões abismais. Não é o anjo. São carcereiros no mundo espiritual. Assim como acontece no mundo terreno, carnal, né? Esse processo. Então, muitas vezes você vai ter esses espíritos mais duros, endurecidos, mas já num processo de trabalho regenerador para lapidar aqueles piores, aqueles que estão endurecidos ainda no mal, na perversidade. Então, é uma luta. Você vê isso nos trabalhos mediúnicos mesmo, né, André? É aqueles espíritos muito arraigados no mal que não servem. Tem os espíritos, não são, como você falou, os anjos que vêm lidar com eles. São aqueles espíritos que estão saindo agora dessa mesma condição, estão procurando. São eles que vão lidar com esse tipo de espírito para poder A fazer impressão que dá é que nós estamos vivendo um momento agora que Kardec avisou que seriam os últimos estertores desses espíritos perversos que estão tendo a chance de tentarem sair, né, dessa persistência no mal. E aí parece que é aquela luta final, né, como fosse o momento que nós estamos entrando aí na separação do joio e do trigo, onde muita gente vai para mundos mais inferiores, porque a Terra precisa andar. O nosso mundo está na hora de mudar de escala, a gente querendo ou não. Porque muitas vezes no Espiritismo você vê gente falando que não, porque isso aí é um processo, e a gente que vai levar muito e muito tempo ainda. Só que isso aí é como o mundo tivesse a mercê da nossa boa vontade. E não é bem assim, né? Existe o time dos mundos também. Exatamente. E a doutrina espírita fala isso, né? Nós estamos tocando nesse assunto porque esse capítulo fala exatamente sobre isso, né? Tudo isso está envolvido com essa questão dos fluidos, das energias, da psicosfera, e que nós estamos no momento de trabalhar para ajudar a melhorar a psicosfera do nosso mundo. Os espíritos, os benfeitores falam muito isso. Toda boa programação tem que ter prazo, né? Você não pode fazer nenhuma programação que não tem prazo para nada, né? Então, a gente aqui, imperfeito como faz assim. Então, assim, não acredito que os espíritos superiores também, toda boa programação tem um prazo para as coisas acontecerem, né? Então, aqui também não vai fugir disso. Né? A gente já tem todo esse conhecimento a respeito do pensamento, né? Mas a gente também observa que muitos que não têm essa ideia já se dissemina na sociedade, né? A gente já observa os movimentos de yoga, de meditação, quer dizer, as pessoas, apesar de não, às vezes, de não compreenderem bem cientificamente, elas parecem que já estão começando a se tocar, porque essa informação já está sendo levada a todos os cantos, né? Isso a gente observa também, né? Sim.
Verdade. É isso mesmo. Verdade. Bom, gente, já está Agora na a gente hora. precisa confiar, né? A gente está naquela fase que a gente precisa também confiar. Aí cadê a nossa fé, né? A fé de acreditar que a luz é mais forte, que a luz vai dissipar as trevas, que o bem vai prevalecer. A gente tem que confiar nisso, né? E fazer o nosso trabalho do dia a dia com essa confiança, né? Esse é um trabalho também, uma coisa muito importante, e a doutrina espírita ensina muito sobre isso, né? Fala que a gente nunca deve desanimar e nunca duvidar da providência divina. E nunca duvidar que o bem é mais forte do que o mal. Porque o mal trabalha assim também, né? O mal ele trabalha para tirar o nosso bom ânimo, para Para criar deixar a dúvida, gente né? desanimado, para a Criar gente. dúvida. Exatamente. Eles trabalham assim. E a gente tem que tomar muito cuidado, que é muito fácil a gente ficar desanimado. Uhum. Isso aí, gente. A hora já está andando um pouquinho mais hoje. Então, E aí, ó, na próximo estudo vai falar, ó, simbiose espiritual, né? Nós estamos hoje vivendo exatamente. tanto aí, esses processos obsessivos. É bem Aliás, hoje tem interessante. uma live muito interessante que vai ter hoje, às 21h30, com a Marina Ferri e com o Guilherme Azeredo, que eles vão falar sobre os pensamentos obsessivos, né, do dia a dia, que é uma coisa que tem acontecido, né? Que a gente tem observado aí, que já estava previsto também, né? Se você a gente parar para analisar, tudo que nós estamos vivendo está previsto. Acredito. Pega lá o livro A Gênesis, de Isso que você está falando, 1868. você está falando do pensamento obsessivo, foi exatamente o capítulo anterior, né? A gente tratou exatamente Exatamente. dos ovoides, né? A gente falou dos ovoides, né? No capítulo anterior que a gente estudou, a gente estava falando desses pensamentos obsessivos, ele fala também é bem interessante até, como a gente estava comentando, quem não viu o capítulo 13, uma das poucas coisas, uma das poucas bibliografias que a gente tem a respeito de ovoide, né? A gente até comentou isso. Tem muito pouca coisa que fala sobre ovoide e tal, e o capítulo 13 fala bem interessante a respeito disso. Bom, mas vamos Agora, nessa encerrando por aqui. Na segunda parte, semana que falando vem, sobre a vida no espiritual, né? a gente dá a sequência aí com o capítulo 14, a gente já praticamente já está chegando aí nos 2 terços aí do livro. Aí. Estamos entrando aí na fase final dele. Quem quer fazer a prece aí de encerramento aí? Quer fazer, André? Posso fazer. Faz aí. Vamos agradecer a Deus, aos benfeitores, aos mentores desse trabalho, aos mentores da AME, aos mentores da nossa AME aqui do Vale do Paraíba, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, refletindo, aprendendo com esses ensinamentos divinos, nos trazendo os conhecimentos que necessitamos, mas que possamos incorporá-los em nossas vidas, praticá-los, nos sensibilizarmos a cada dia mais, estando mais fortes as nossas luzes, para que possamos contribuir coletivamente, iluminando onde quer que estejamos, aumentando a nossa fé, a nossa confiança, para que a gente possa progredir e progredir coletivamente, conforme aí, com certeza, as metas desse trabalho aí maravilhoso das obras de André Luiz, trazidas pelo nosso saudoso e querido Chico Xavier, que com certeza está conosco aí, nos ajudando nesses tempos difíceis, mas que a gente começa já a perceber a luz começando a clarear. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agradecendo aí a todos aí, que estão também nos acompanhando aí no YouTube. A gente vai encerrando por aqui, retornando, se Deus quiser, na próxima semana com o capítulo 14, Simbiose Espiritual. Já um spoiler aqui que vai ser interessante, né? O assunto aí da próxima semana.
Tá bom? Eu vou encerrando aqui a gravação. Uma boa noite a todos.